Imagine estar preso no escuro, não conseguir se mover, não conseguir respirar e sentir o peso de dezenas de pessoas sobre você. E ainda por cima, saber que não há nada que possa fazer para sair dali. Em 23 de setembro de 2002, isso aconteceu com centenas de adolescentes numa escola na China. Eles estavam apenas indo para casa depois da aula, nada demais. Mas em questão de minutos, uma escadaria se transformou em uma armadilha mortal. 21 estudantes nunca chegaram em casa naquela noite. E o pior de tudo é que cada morte poderia ter sido evitada. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos contar a história da tragédia da escola secundária número 2 de Fangchen, e de como pequenas decisões negligentes construíram um desastre inevitável. Em 23 de setembro de 2002, numa cidade chamada Fangchen, na região autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, o dia letivo estava chegando ao fim de uma forma diferente do habitual. Naquela segunda-feira, a direção da escola secundária número 2 havia programado a primeira sessão de aula extra noturna do novo semestre, uma aula suplementar de língua chinesa, que prolongou o horário de saída em 50 minutos além do normal. Para os 1.509 estudantes da escola, isso significava deixar o prédio apenas às 19 horas da noite, quando já estava completamente escuro. Fangchen era uma comunidade de porte médio para os padrões regionais, com economia baseada em mineração de carvão e agricultura. A escola secundária número 2 era considerada uma escola-chave municipal, ou seja, uma instituição pública de destaque local. Ela atendia principalmente o equivalente ao nosso ensino fundamental 2, com 3 séries, do 7º ao 9º ano, com adolescentes entre 12 e 15 anos estudando lá. A escola havia inaugurado um prédio novo de salas de aula por volta de 2001. Eles tinham apenas um ano de uso. Por ser uma escola-chave, havia uma grande demanda de estudantes. A instituição buscava manter desempenho acadêmico elevado, e foi aí que começou o problema. No início do semestre de 2002, a escola contava com 19 turmas e 1.509 alunos matriculados. Esse número excedia significativamente a capacidade planejada. A escola havia sido projetada para comportar cerca de 800 estudantes, mas ali estava quase o dobro, tinha 1.509 alunos. A instituição havia admitido cerca de 709 alunos a mais do que comportaria, então as salas estavam superlotadas. Como era comum em muitas escolas chinesas da época, a secundária número 2 de Fangchen passou a oferecer aulas extras no período noturno, mediante pagamentos de taxas, visando um reforço acadêmico. Essa prática contrariava as diretrizes educacionais nacionais, já que existiam normas proibindo estender a carga horária sem autorização do governo, em parte para evitar a sobrecarga dos alunos e risco à segurança. Ainda assim, a direção escolar implementou aulas de reforço noturnas no novo semestre do outono de 2002, cobrando os estudantes, algo que as autoridades posteriormente classificaram como uma decisão não autorizada e irregular. Naquela segunda-feira, em 23 de setembro, os alunos seguiam uma rotina rigorosa. O horário normal das aulas se estendia pelo dia todo, com o início pela manhã e o término no final da tarde. Mas aquele dia, a aula extra noturna foi prolongada. Aproximadamente 1.500 alunos, abrangendo todas as turmas, preparavam-se para deixar simultaneamente o prédio escolar assim que soasse o sinal do fim da aula extra às 19 horas. Muitos alunos estavam ansiosos para ir para casa. A fome e o cansaço após um longo dia era grande, e também tinha a novidade de sair da escola já no escuro. Agora é importante pausar aqui. O anoitecer já havia caído. No final de setembro, nessa latitude, por volta das 18h30, já está escuro, e a escola não possui iluminação de emergência adequada nos corredores e escadarias. Conforme a investigação oficial, na área da escada onde o acidente aconteceu, haviam 12 pontos de luz. Uma luminária estava sem lâmpada, e as outras 11 simplesmente não acendiam. A escada e o corredor do térreo ficaram numa escuridão total. Na tarde daquele mesmo dia, por volta das 17 horas, um professor chegou a alertar a direção de que as luzes da escadaria não funcionavam e que isso seria perigoso com os alunos saindo à noite. O diretor da escola, um homem de aproximadamente 50 anos, chamado Fan Chi, ignorou o aviso. Ele alegou que um funcionário responsável pela manutenção não se encontrava presente naquele momento. O prédio tinha 2 escadarias principais, uma no lado leste, outra no lado oeste. Em teoria, isso permitiria distribuir melhor o fluxo de alunos. Na prática, naquela noite, a maioria dos estudantes se concentrou na escada oeste, que era a mais próxima das salas onde acontecia a aula extra. Sem supervisão adulta, centenas de adolescentes foram canalizados ao mesmo tempo para essa mesma escada. Mas antes da tragédia, já existia um aviso silencioso. As luzes que não funcionavam, os corredores estreitos com 1.500 alunos circulando diariamente, a superlotação evidente. E o que aconteceu ali não foi azar, foi um acúmulo. Normalmente, espera-se que os professores ou inspetores ajudem a coordenar
coordenar a saída dos alunos, especialmente em escolas lotadas. Porém, naquele dia, não havia adultos orientando o fluxo nas escadas. Posteriormente, descobriu-se que o próprio diretor Fan Chi, que deveria estar de plantão supervisionando a saída dos estudantes, não desempenhou essa função. Não estava claro se ele havia se ausentado do prédio ou negligenciado deliberadamente a tarefa. Consequentemente, quando soou o sinal de término da aula extra às 18h50, todos os alunos se dirigiram livremente para as escadas ao mesmo tempo, carregando mochilas e material escolar, na pressa de deixar o colégio e chegar logo em casa para descansar. O cenário estava montado, uma escola superlotada, centenas de alunos convergindo para a mesma escada, uma escuridão total e ausência de supervisão. Essa era uma configuração de fatores que se revelaria trágica. Por volta das 18h50, aproximadamente 1.500 alunos de 12 a 15 anos começaram a descer apressadamente as escadas do prédio. A maioria convergiu para a escadaria oeste. Todos os andares estavam sem iluminação. Os estudantes avançavam tateando ou seguindo instintivamente o fluxo coletivo, vindos da sala do piso superior em direção ao térreo. A escadaria oeste tinha uma configuração específica, 2 lances de degraus conectados por um patamar intermediário. No centro desse patamar havia um corrimão de metal que teoricamente dividia o fluxo. Eram pessoas descendo de um lado e pessoas subindo de outro, mas naquele momento não havia ninguém subindo, apenas uma torrente de adolescentes descendo todos de uma vez só. Por volta das 18h55, a escadaria oeste ficou congestionada. De acordo com os relatos, a multidão no lance superior continuava avançando, empurrando os da frente sem perceber que o fluxo havia parado. Na escuridão completa, ninguém conseguia avaliar a situação à frente. A pressão aumentou. Dezenas, depois centenas de corpos comprimidos uns contra os outros. Alguns estudantes começaram a tropeçar, perderam o equilíbrio, e outros tentavam se apoiar no corrimão central. Então, sob a pressão de centenas de corpos empurrando simultaneamente, o corrimão cedeu. Testemunhas relataram um som metálico alto, como metal se desprendendo da sua base. O corrimão desabou, levando consigo vários estudantes que se apoiavam nele. Eles caíram sobre o que estava logo abaixo no patamar, que seria aquela área plana da escada. O que aconteceu em seguida foi uma reação em cadeia. Os alunos que caíram primeiro ficaram no chão do patamar. Na escuridão, os que vinham atrás não conseguiam ver, e eles continuavam avançando e empurrando. Com isso, tropeçaram sobre os corpos caídos, e caíram também. Mais alunos vieram por cima, e cada vez veio mais. Em questão de segundos, formou-se uma pilha humana, camada sobre camada de adolescentes. Os de baixo estavam presos sobre o peso de dezenas de outros, os de cima tentando se segurar em qualquer coisa, empurrando involuntariamente os que estavam embaixo. Os gritos começaram, pedidos de socorro, mas na confusão, na escuridão, no barulho, era impossível coordenar qualquer coisa. Muitos estudantes da parte superior da escada nem sequer sabiam o que estava acontecendo lá embaixo, e continuavam descendo, adicionando mais peso à pilha. Segundo um relato publicado na imprensa chinesa, uma das meninas que sobreviveu contou que ficou presa no meio da pilha humana, sem conseguir mexer os braços. Gente por todos os lados. O peso só ia aumentando, e o seu tronco estava comprimido entre os outros corpos. A sensação era de estar sendo esmagada lentamente. Respirar tornou-se difícil, e depois, quase impossível. Ela percebeu que tinha apenas uma coisa com ela, que ainda podia se mover ligeiramente, um caderno na mão. Com um esforço tremendo, ela começou a agitar o caderno próximo ao rosto, abanando, tentando criar um pequeno espaço de ar, qualquer coisa para conseguir respirar. Ela não pensava em nada além disso, só em respirar, manter-se consciente, e não desmaiar, porque desmaiar ali significa provavelmente não acordar mais. A menina não sabia quanto tempo ficou ali. Poderiam ter sido 5 minutos, poderiam ter sido 15. Tudo que ela lembra é que em algum momento ela sentiu o peso diminuir, alguém a puxou, e quando finalmente saiu daquele monte de corpos, suas roupas estavam rasgadas, tinham arranhões e hematomas por todo o corpo, e ela mal conseguia ficar de pé, mas ela estava viva. Outros não tiveram a mesma sorte. Os relatos médicos posteriores explicaram a causa da maioria das mortes. Não foi esmagamento direto, como se poderia pensar, foi asfixia por compressão torácica. O peso de tantos corpos uns sobre os outros impedia que os pulmões se expandissem, mesmo que quisessem, mesmo que tentassem com todas as forças. Eles não conseguiam respirar, o ar simplesmente não entrava. Alguns estudantes perderam a consciência em segundos, outros lutaram por mais tempo, mas o resultado foi o mesmo. Quando as primeiras pessoas de fora chegaram à escola, encontraram uma cena de pesadelo. A escola estava toda mergulhada na escuridão. Não haviam luzes acesas no pátio ou no edifício. Ouviam-se gritos de crianças, pedidos de socorro sem parar. Espalhados pelo chão da escadaria e pelos corredores, haviam materiais escolares, mochilas abertas, sapatos perdidos, cadernos, canetas. Sinais de que um tumulto terrível tinha ocorrido. Uma mãe entrevistada pela mídia disse que preparou o jantar para o filho, e quando ele não chegou no horário esperado, ela ficou preocupada e foi até a escola. Ao se aproximar, ela viu um tumulto. Tinha muitas pessoas, sirenes de ambulância. A escola estava mergulhada na escuridão. Ela ouviu gritos de crianças, viu os materiais
escolares espalhados, e nesse instante, ela percebeu que algo grave tinha acontecido. Ela entrou na escuridão e começou a apalpar o chão com as mãos, tateando entre os corpos na esperança de encontrar o seu filho. Ela não o encontrou ali, então alguém a orientou: vá procurar no hospital da cidade. No hospital de Fangjian, a cena era igualmente dramática. No chão do saguão havia estudantes por toda parte, tão machucados que mal respiravam. Enfermeiros e médicos corriam de um lado para o outro. Ela finalmente avistou o seu filho, deitado no chão entre as outras crianças feridas. Ele ainda estava vivo, mas era incapaz de falar ou se mover, e os olhos semicerrados. A mãe e o filho conseguiram trocar olhares. Era a última comunicação silenciosa. Ela descreveu a sensação de ter trocado apenas o último olhar com ele, antes do garoto morrer. Com ajuda, ela colocou o filho em uma maca. Os médicos iniciaram as manobras de emergência, com um soro intravenoso. Cerca de algumas horas depois, ela notou a pele do filho ficando arroxeada, sinal de hipoxia grave, falta de oxigênio prolongado, e o menino faleceu ali, apesar dos esforços médicos. Em poucas horas, aquela mãe havia passado a expectativa de fazer o jantar para o seu filho, assegurar o corpo sem vida dele. Outros pais viveram tragédias similares. No hospital e na escola, os gritos de dor e pranto tomaram conta quando as famílias identificavam as suas crianças entre os falecidos. 21 corpos foram dispostos temporariamente no hospital de Fangjian para serem reconhecidos. A cena no necrotério improvisado era de partir a alma. Tinham familiares chorando e gritando os nomes dos filhos e das filhas, que infelizmente não responderiam mais. As autoridades locais que acompanhavam as famílias relataram que muitos pais estavam em estado de choque e histeria, precisando ser amparados para não desmaiarem. Os números finais eram 21 estudantes mortos, 7 meninos e 14 meninas, idades entre 12 e 15 anos. No total, 47 estudantes ficaram feridos. Segundo a imprensa chinesa, 4 tinham ferimentos leves e voltaram para casa. Os demais foram avaliados por especialistas e transferidos durante a noite para hospitais maiores, na cidade de Datong e Jining, em busca de um tratamento mais avançado. O hospital de Fangjian, sendo uma instalação de cidade pequena, rapidamente ficou sobrecarregado. As autoridades municipais acionaram um grande centro médico mais próximo de Datong, que ficava na província vizinha de Shanxi, a cerca de 90 km de distância. Foram enviadas 12 ambulâncias de Datong, junto com elas, mais de 260 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e socorristas. Era uma operação de emergência interestadual durante a madrugada, ambulâncias cruzando a fronteira provincial durante a noite para garantir cuidados especializados. E essa operação certamente salvou vidas entre os feridos graves. Além dos danos físicos, vários sobreviventes apresentaram sintomas de trauma psicológico. Nos dias após o desastre, jornalistas tentaram entrevistar alguns dos feridos no hospital, mas a resposta comum foi: não me lembro do que aconteceu, só lembro que saí da sala de aula. Os médicos explicaram que a pressão extrema e a falta de ar podem ter causado desmaios e amnésia temporária em alguns jovens, uma espécie de bloqueio como mecanismo de defesa do cérebro. Ainda na noite do acidente, às 22h20, apenas poucas horas após o ocorrido, Li Lanxing, então vice-premier do Conselho do Estado da China e membro do Comitê Permanente do Politburo, emitiu uma instrução emergencial. Ele era o vice-premier responsável pelo setor de educação e cultura, e o seu envolvimento sinalizava o peso do incidente. Ele determinou que o governo da Mongólia Interior empregasse todos os serviços possíveis para salvar os feridos, tratar das famílias das vítimas, investigar imediatamente as causas e punir os responsáveis conforme a lei. Por volta das 3h30 da manhã, em 24 de setembro, chegou a Fangchen um time de alto nível liderado pelo vice-governador da Mongólia Interior, Yu Fuhong. Com ele vieram dirigentes da Secretaria de Segurança Pública, Saúde, Educação e Construção. Eles assumiram o comando das ações no terreno, supervisionando o resgate e confortar os familiares, além de iniciar as investigações técnicas. A presença dessas autoridades serviu também para dar satisfação pública. Isso mostrava que o governo regional estava em campo diante da calamidade. A investigação que se seguiu revelou não apenas falhas, mas uma cadeia sistemática de negligência. O corrimão que cedeu não deveria ter cedido. Perícias posteriores indicaram que a estrutura pode não ter sido instalada adequadamente, ou que os materiais eram de qualidade inferior ao especificado. A escola tinha apenas 1 ano de uso, e então um corrimão bem construído deveria suportar pressão muito maior. Bastava reforçar o corrimão, como o jornal Jiangnan Times observaria mais tarde, mas ninguém se importou. A iluminação defeituosa representava uma falha óbvia de manutenção. O diretor de serviços gerais, identificado pelo sobrenome de Chi, era o funcionário encarregado das manutenções das instalações físicas. Ele estava ciente das luzes queimadas e de outros problemas, mas fechava os olhos para essas falhas. A escola estava operando com 709 alunos a mais do que a sua capacidade planejada. Isso significava corredores constantemente congestionados, salas superlotadas e uma pressão sobre a infraestrutura que ela não foi projetada para suportar. As aulas extras noturnas eram ilegais, organizadas sem autorização do governo, cobrando taxa dos alunos.
Eram mantidos 1.500 adolescentes na escola em um horário que o prédio não estava preparado para a operação segura. E no dia do acidente, quando um professor alertou especificamente sobre o perigo das lâmpadas queimadas com os alunos saindo no escuro, o diretor Fang Chi ignorou completamente. Não havia ninguém supervisionando a saída dos estudantes, nenhum professor, nenhum inspetor, nenhum adulto coordenando o fluxo de 1.500 pessoas saindo simultaneamente por escadas estreitas na escuridão total. As consequências foram rápidas e severas. Logo na noite do dia 23 de setembro e madrugada do dia 24, a polícia deteve diversos indivíduos ligados à escola. Entre os detidos estavam integrantes da administração escolar e pelo menos um representante da construtora responsável pela obra do prédio. O diretor Fang Chi e outros membros da direção foram expulsos do partido, demitidos e responderam criminalmente por um grande acidente de segurança por negligência em instalação educacional, e fontes oficiais da época relatam que eles foram presos preventivamente e processados. O diretor de serviços gerais, o Chi, também enfrentou o processo criminal. Ele alegou que não estava presente no momento do acidente, pois encontrava-se em viagem de trabalho. Contudo, as autoridades entenderam que a sua ausência física não o isentava da responsabilidade prévia. Cabia a ele ter garantido que as lâmpadas fossem consertadas e que as estruturas estivessem seguras. As autoridades educacionais locais também foram punidas. Sun Wei, que era o diretor de departamento de educação de Fangchen, recebeu uma séria advertência dentro do Partido Comunista e foi destituído da sua função administrativa. Han Hun-hee, vice-diretor do departamento, foi punido com advertência partidária e rebaixamento de cargo. A mensagem era clara: a cúpula educacional local falhou em prevenir e corrigir os problemas da escola número 2. Depois do desastre, o Ministério da Educação emitiu avisos, reforçando a necessidade de inspeções de segurança em escadarias, limites de lotação e gestão de risco nas escolas. Documentos oficiais passaram a enfatizar a educação para a autoproteção dos alunos e necessidades de rotinas de segurança mais sistemáticas. Em algumas regiões, isso se traduziu em simulados de evacuação e controles mais rígidos sobre as aulas extras e o uso das instalações. Para a comunidade de Fangchen, o impacto foi devastador e duradouro. 21 famílias perderam os filhos de uma forma abrupta. Nos funerais coletivos, cenas de desolação marcaram todos os presentes. Os sobreviventes carregaram traumas profundos. Quando a escola reabriu, reportagens sobre o caso mencionam que muitos alunos apresentaram sinais de trauma. Alguns se recusavam a usar a mesma escada onde tudo tinha acontecido, mesmo depois de reformada. Eles preferiam dar longas voltas ou usar escadas diferentes. Outros manifestaram culpa do sobrevivente, perguntando-se por que eles escaparam e colegas próximos não. Vários estudantes tiveram uma queda abrupta de desempenho escolar nas semanas seguintes. As autoridades passaram a dar mais atenção ao apoio psicológico nas escolas, embora seja difícil medir exatamente por quanto tempo isso se manteve em Fangchen. Relatos locais indicam que a escola ergueu um memorial em homenagem aos 21 estudantes mortos, e que todos os anos, em 23 de setembro, professores e colegas lembram das vítimas com flores e velas. Uma menina sobreviveu abanando um caderno no escuro. Outro morreu no hospital enquanto sua mãe segurava sua mão. 21 adolescentes perderam suas vidas, porque 12 lâmpadas não funcionavam, porque um corrimão foi mal construído, porque 709 alunos, a mais, foram aceitos numa escola já lotada, porque aulas extras ilegais foram organizadas para arrecadar dinheiro, e porque o alerta de um professor foi ignorado horas antes. O que finalizou esses estudantes foi a indiferença humana, foi a negligência que transformou uma rotina escolar numa armadilha mortal. Foram aquelas pequenas decisões egoístas que construíram um cenário onde a tragédia não era possível, era inevitável. Fala galera, vocês acham que se tivesse uma fiscalização melhor, essa tragédia poderia ter sido evitada? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.